A paz do Senhor, irmãos, amém? Ô glória, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Uma noite abençoada hoje, eu creio, em nome de Jesus. Quarta-feira de poder, quarta-feira onde nós estamos aqui buscando o poder do Espírito Santo. Por isso eu peço aos irmãos, se puderem, aqueles que trouxeram a palavra do Senhor, se puder, em nome de Jesus, em pé do jeito que você está, jamais em reverência ao homem, mas em reverência ao Espírito Santo de Deus. Eu peço aos irmãos que acompanhem comigo a palavra do Senhor, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 9. Isaías, capítulo 41, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 41, versículo 9 em diante. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e disse: Tu és meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Chega a arrepiar. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busque os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Deus abençoe, irmão, pode se assentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é na sua dependência, Espírito Santo. Estamos aqui na sua dependência. Peço ao Senhor que, em nome de Jesus, hoje é um dia, uma noite onde nós estamos buscando o poder do Senhor. O poder do Senhor para que venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida. Mas não o poder, Senhor, com bens materiais. Não é esse o poder que nós estamos buscando. Estamos buscando o poder da Tua presença, Senhor. Porque olha só os versículos que o Senhor nos permitiu acabar de ler. Foram 5 versículos que o Senhor aqui fez uma promessa sobre uma outra promessa, uma confirmação sobre outra confirmação. E isso aqui, esses versículos, eu entendo que é para aqueles que acreditam e creem na Tua palavra, para aqueles que usufruem da Tua presença, para aqueles que usufruem do Seu poder. É esse o poder que nós estamos buscando, Senhor, o poder da presença do Senhor, o poder do Teu Espírito conosco, porque se o Senhor estiver conosco, não tomaremos decisões precipitadas, não entraremos em lugares que não deveríamos entrar, não pronunciaremos palavras que não deveriam pronunciar, não emprestaremos as nossas audições, nossas visões para as coisas que denigrem a sua imagem. Se a sua presença estiver conosco, Senhor, o Senhor nos diz, o Senhor nos afirma na Tua palavra que seremos luz. Aonde nós entrarmos, a luz do Senhor, ela há de brilhar. É esse o poder que nós estamos buscando aqui, Senhor, o poder da Tua presença. Não são os bens materiais, não são os milagres. O que nós queremos, nós estamos buscando, estamos sedentos, é pela Sua presença, o poder da Sua presença. Se a Sua presença estiver conosco, Senhor, o que pode nos parar? Nada, nada pode parar. Podemos até não entender os momentos, as circunstâncias, mas tudo aquilo coopera para aqueles que amam a palavra do Senhor. Por isso eu te peço, nos conduza agora nesse momento. Que a Sua palavra, Senhor, se tiver que confrontar, confronte, Senhor. Se tiver que, Senhor, responder, eu peço a Ti, responda, Senhor. Se tiver que confirmar, eu peço ao Senhor, confirme. Mas não nos deixe sair daqui e voltarmos para nossas casas do mesmo jeito que nós entramos aqui. Que nós possamos voltar cheios do Teu poder, cheios da Tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo, a entendermos o que o Senhor quer conosco hoje. Nos ajuda a compreendermos a Sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a aceitarmos o Seu querer. É o que eu peço ao Senhor e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos livros que eu amo da Bíblia.
é um livro que eu costumo dizer que é um livro bem complexo, porque ele tem dois confrontos, ele tem dois cenários. Ele tem o seu início até a sua metade, onde Deus ele está corrigindo, confrontando o seu povo. Ele tem a outra metade, onde ele começa a dizer ao seu povo o que ele vai fazer por aqueles que voltarem a adorá-lo. Ele começa seus versículos, seus primeiros capítulos, ele começa humilhando o povo. Ele começa soltando a sua ira sobre o seu povo, porque o teu povo não está mais em comunhão com o Espírito Santo. Seu povo agora está começando a andar, querendo andar sozinho. Mas depois que começa a ter um confronto, e seu povo começa a se voltar a adorar Deus, ele começa então a se mostrar o que vai acontecer. E esse é um dos versículos que nós acabamos de ler, do capítulo 41, onde Deus ele começa a se revelar com a sua promessa. Uma promessa para aqueles que servirem Ele verdadeiramente, o que vai acontecer. Estava meditando na palavra do Senhor, nesses meus devocionais, às madrugadas, eu e Deus, e eu estava refletindo sobre as histórias dos homens e mulheres da Bíblia, sobre as histórias dos homens e mulheres que foram usados como instrumentos de Deus nessa terra. E eu achei interessante, estava estudando, não havia ainda prestado atenção nesses detalhes, mas se você for entrar nos detalhes da Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, você vai encontrar que Deus ele sempre nos coloca em uma prova. E uma prova que muitas vezes, em alguns casos, nós conseguimos identificar o que vai acontecer, mas na maioria das vezes, jamais saberemos o que vai acontecer. Muitas coisas acontecem e aquilo parece que vai dando tão certo que o resultado final você já sabe qual vai ser. Mas na maioria das vezes, em 99% delas, não. Você faz um plano, você tem um sonho, projeta, planeja, e parece que tudo está acontecendo, você faz, não tem como dar errado. Seus planos mentais, tudo que você desenhou, está planejado, vai acontecer, vai dar certo. Mas parece que num piscar de olhos as coisas acontecem de uma forma tão diferente que você disse, mas meu Deus, ontem, menos de 24 horas atrás, estava tudo para dar certo. E agora parece que tudo se voltou e está tudo dando errado. E se você for estudar a Bíblia, você vai encontrar histórias de homens e mulheres que foram usados pelo Senhor, que em alguns casos parecia que tudo ia dar certo, em outros não. Mas que na maioria deles, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, ele sempre se fez presente. Ou seja, Deus nunca abandonou aqueles que o adoraram verdadeiramente. Se você for estudar a Bíblia desde o Antigo ao Novo Testamento, você vai encontrar que homens foram colocados em provas que eu não sei se eu suportaria. Homens foram colocados em situações que eu não sei se eu aguentaria. Às vezes nós reclamamos pela falta de dinheiro, às vezes nós reclamamos pela falta do leite, às vezes nós reclamamos pela falta do carro, pela falta da gasolina, às vezes reclamamos por tantas coisas medíocres que nós estamos acostumados a reclamar, porque nós estamos numa cultura onde o nosso evangelho, estamos sendo doutrinados a ser evangélicos, e a Bíblia não nos ensina a ser evangélicos, a Bíblia nos ensina a ser imitadores de Cristo, logo devemos ser cristãos. Então se você for pegar a situação que esses homens foram colocados, eu com certeza não aguentaria. E quando você estuda a Bíblia, você começa a ler os versículos, os capítulos, nós já entendemos que nós pegamos a história dessas pessoas quando elas foram tiradas de uma situação, um lugar lado A e até onde elas foram levadas. Então nós conseguimos estudar o início, o meio e estudamos o fim. Ou seja, sabemos o que vai acontecer. Mas quando esses homens foram submetidos a esses problemas, eles não sabiam. Eles não sabiam qual seria a metade, eles não sabiam qual seria o fim. A única coisa que eles sabiam é: vamos seguir o que Deus está mandando a gente fazer. Vamos adorar, vamos fazer aquilo que Deus está nos mandando fazer. Eles não sabiam do final da história. Hoje nós temos o privilégio de estudar a Bíblia e saber o início, o meio e o fim da história de Isaías, da história de Paulo, da história de Davi, da história de Noé, de Abraão, de Daniel. Hoje nós estudamos a Bíblia e a Bíblia está recheada, desde o início da história daquela pessoa, a metade dela, os problemas que ela enfrentou, as vitórias que ela recebeu e como ela terminou. Sabemos de tudo, mas porque nós temos a oportunidade de ler. Mas as pessoas não tinham. Essas pessoas elas estavam sendo submetidas a problemas, situações que, se não fossem verdadeiros adoradores, se não fossem homens de Deus, se não fossem mulheres de Deus, dificilmente elas chegariam até o final. E eu estava estudando a Bíblia e falei: Senhor, eu não sei se eu fosse colocado nessa situação. Confesso ao Senhor, eu não sei se eu suportaria. Confesso ao Senhor, eu não sei se eu aguentaria. Porque hoje nós murmuramos de coisas tão simples, Senhor.
E essas pessoas passaram por coisas tão difíceis que o meu problema perto do problema deles é exatamente, eu fico envergonhado se dizer que se o meu realmente é um problema. Essas pessoas foram colocadas em situações onde foram colocadas a desafiar pessoas que eram muito maiores do que eles, sem espadas, sem escudos, sem soldados, mas eles tinham o Senhor, e era nisso que eles acreditavam. E aí então eu estava estudando a Bíblia e disse, Senhor, mas o porquê que isso acontecia? Porque hoje estamos num tempo onde nós temos o privilégio, Senhor, de ir para uma igreja onde nós temos tecnologia para nos ajudar, nós temos lugares confortáveis para sentar, nós temos os cultos, os microfones, instrumentos, nós temos um monte de coisa para nos favorecer, mas além de tudo isso nós temos a Tua história, nós temos a Tua palavra, onde reflete tudo o que aconteceu. E mesmo assim nós somos vivemos murmurantes, mesmo assim nós vivemos errantes, mesmo assim nós vivemos questionando, mesmo assim nós desconfiamos se é que realmente as coisas vão acontecer. E Senhor, esses homens não, essas mulheres não. Esses homens eram colocados a grandes provas e eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles sempre seguiam. E eu estava me lembrando de quando eu era um pouco jovem, faz alguns anos já, infelizmente, eu era pequeno e morava numa cidade do interior, e eu me lembro que na rua da casa da minha avó tinha uma igreja evangélica, onde a maioria dos vizinhos detestavam, porque era uma igreja daquelas bem simplesinhas, onde o microfone parecia uma caixa de abelha, o pastor estava pregando, o volume estava lá nas alturas, o quarteirão inteiro ouvia, mas ninguém entendia. Aquele povo falava todo errado, não tinha um português correto, não tinha os instrumentos afinados, mas o povo estava sempre feliz. Isso já faz alguns anos, e ao longo do tempo isso foi se perdendo, porque naquela época eu lembro que os irmãos saíam da igreja de chinelo, os irmãos saíam da igreja com uma roupa bem simples, outros usando um chapéu, que trabalhavam na roça, era uma cidade do interior. Mas as pessoas, por mais que eles não tinham carro, alguns iam para a igreja de bicicleta, outros a pé, de chinelo de dedo, outros com roupas bem simples, mas eles sempre saíam do culto felizes e dizendo, Deus vai dar resposta. Seu português era totalmente, não existia português. Era nós vai, nós vem, e Deus vai fazer, e ore, vamos lá. Eram palavras todas erradas que não existiam concordâncias, não existia tecnologia. Mas eles sempre saíam da igreja saltitantes, radiantes, e dizendo, Deus falou conosco hoje. Eu olhava para aquilo, eu era pequeno, ainda não entendia, eu falava, mas só foi gritaria. Um monte de gente gritando, mas como Deus falou num monte de gritaria? Era porque não era o problema do barulho, era o problema da presença de Deus que estava dentro daquele lugar. Só que o tempo vai evoluindo, nós vamos passando ano após ano, vai passando séculos, vai passando as décadas, e nós chegamos no tempo de hoje, onde a nossa modernidade entrou dentro das igrejas, a modernidade entrou dentro da nossa casa, entrou na nossa vida, e hoje nós questionamos o poder de Deus. Não questionamos diretamente, mas questionamos indiretamente. Questionamos indiretamente porque não confiamos e não acreditamos, porque não estudamos, pouco ligamos para a palavra do Senhor. Hoje eu estava estudando estava lendo um artigo onde diz que 80% dos evangélicos, eles não conseguem ler a Bíblia, eles não estudam a Bíblia. Eu fico imaginando se 80% dos médicos não estudassem medicina. Eu fico imaginando se 80% dos advogados não estudassem direito. Eu fico imaginando se 80% dos professores não estudassem a sua disciplina para ser um bom professor. Eu fico imaginando que qualquer área, você não contrataria um pedreiro se 80% deles não conhecessem sobre construção. Ninguém tem coragem de colocar dentro da sua casa uma pessoa que não tem habilidade naquilo pela qual ela foi chamada. Só que os evangélicos de hoje, eles se detêm, eles carregam eles carregam um título de evangélico, mas 80% deles não sabem o que é a palavra do Senhor. E aí o vento vem, o vento sopra, porque isso também é uma promessa de Deus. A palavra do Senhor está cheia de versículos e capítulos que Ele promete coisas magníficas. Ele diz, aonde eu entrar, aonde eu passar, as bênçãos do Senhor, elas têm que vir sobre mim. São promessas que Deus faz. Mas Deus também, Ele é tão verdadeiro e é tão bom que Ele também promete o lado, entre aspas, que não é tão bom. Ele diz, olha, Fábio, fica tranquilo, porque nesse mundo aqui você vai passar por grandes aflições, tá? Você não vai passar por problemas, você vai ser colocado dentro de grandes problemas, que é onde, dentro desses grandes problemas, que eu vou saber quem você verdadeiramente é. Se você é um evangélico, uma pessoa que diz que eu sou lindo, maravilhoso, que Jesus é bom, Deus é bom, mas na hora do problema, você vira as costas para mim. Ou se realmente, quando você estiver dentro do problema, você vai dizer, tudo é para a honra e a glória do Senhor. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e a igreja de hoje é uma igreja que ela está fraca por vários motivos. Não porque Deus se tornou fraco, não porque Deus não está respondendo mais, não porque Deus não faz mais,
Porque o Deus que eu aprendi, que eu estudo, que eu busco ao Senhor, eu sei muito pouco da Bíblia. Eu não sei quase nada da Bíblia, eu fico estudando e falo, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento. E do pouco, quase nada que eu sei da Bíblia, eu entendi, entendo, compreendo e acredito que Deus, Ele foi o do ontem, Ele é o do hoje e Ele vai ser o do amanhã. Independente se eu acreditei nele ontem, se eu acredito nele hoje ou se eu acreditar nele amanhã, Deus não está nem aí, Deus não se importa com isso. Porque Ele vai continuar sendo sempre Deus. Se você acreditar ou não acreditar, Ele vai ser Deus. Se você pular de cima de um prédio porque as coisas não deram certo, glória a Deus, porque Ele vai continuar sendo Deus. Só que o que mudou então, Fábio? O que mudou é que a igreja de hoje, por conta de tanta modernidade, a mente da igreja de hoje, ela está sendo corrompida. É uma igreja que não sabe mais quem é Deus. É uma igreja que diz que Jesus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é na minha vida, mas ela pouco sabe de Deus. Porque não tem como você saber de alguém onde ele diz, o meu manual é esse aqui. E 80% das pessoas não sabem o que está escrito aqui. Não tem como eu dizer que Deus é maravilhoso, Deus é bom, é uma grande hipocrisia. Eu tenho medo de falar isso se eu não conheço de quem eu estou falando. Se você está trabalhando numa empresa e tem uma vaga lá, uma oportunidade de alguém para contratar um encarregado, um gerente, um coordenador, seja qual for a função, você só vai indicar alguém para aquela vaga se você conhecer a pessoa. Dificilmente você vai indicar, olha, tem uma oportunidade aí, eu vou indicar um presbítero lá da minha igreja, se eu nem conheço. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque é o seu nome, é a sua reputação. Se você coloca aquela pessoa lá para trabalhar, ela entra lá e ela começa a pisar na bola, é o seu nome, foi você que indicou. Foi você que indicou. Então você não vai fazer isso. Só que hoje nós costumamos a dizer que Deus é maravilhoso sem menos conhecer a Deus. Porque eu não posso conhecer a Deus se eu não sei, eu não oro, se eu não jejuo e se eu não estudo a palavra dele. Você pode falar o que for, meu irmão. Você pode dizer o que você quiser. Mas se você não tem o hábito de estudar a palavra do Senhor, você não vai acontecer, não vai viver em nada. Não vai acontecer nada na sua vida. Você vai viver de uma forma religiosa dentro de uma igreja, vai passar um tempo dentro dessa igreja não vai ser mais confortável para você, você vai para uma outra igreja. O problema não está na igreja. O problema está no você que nunca teve um encontro com Deus. Por que não teve um encontro com Deus? Porque eu não oro mais, eu não jejuo mais e muito menos eu pego na palavra do Senhor. Eu acordo de manhã, eu escovo meus dentes, eu saio correndo para o trabalho, eu faço infinitas coisas durante o dia, mas eu não tenho 5 minutos para ler a palavra do Senhor. Eu chego em casa cansado, Fábio, meu Deus, você está falando isso, mas eu chego desesperado, cansado em casa, com fome, às vezes passo nem almoço, mas eu tomo um banho, sento no sofá e ligo meu celular e consigo ficar 40, 50, 1 hora, 2 horas, mexendo no Instagram, YouTube, Facebook, mas eu não consigo 5 minutos para ler a palavra do Senhor. E aí as coisas nunca acontecem. E aí você pega então os homens e mulheres da Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, você vê como Deus trabalhou na vida deles, porque tinha uma coisa deles que era diferente de nós, a sua mentalidade. A sua mentalidade fazia eles acreditarem em Deus mesmo sem saber, mesmo sem ter enxergado a Deus. O incrível é que os mesmos cenários, a mesma situação que eles estavam, é o mesmo cenário e situação que eu estou hoje. Eu nunca vi Deus. E, aliás, na Bíblia só tem a história de um homem que conseguiu ver a Deus. Aliás, ele não viu a Deus, ele viu as costas de Deus. Não tem outro. Mas mesmo assim, eles buscavam a Deus verdadeiramente. Mesmo assim, esses homens eram colocados em prova sobre prova. Saíam de uma prova e já entravam em outra prova. Saíam de uma situação difícil e já entravam em outra situação difícil. Você pega a história de Josué, meu Deus, um dos livros que eu mais amo da Bíblia. Você pega esse homem que era um Zé Ninguém, esse homem que era colocado como um auxiliar. Ou seja, se eu te perguntar, pastor Luiz, quem é o vice-prefeito de São José? Dificilmente você vai falar, é o nome, eu mesmo não sei. Quem é o vice-governador de São Paulo? Eu não sei. Quem é o vice-presidente? Será que nós temos um presidente? Oh, meu Deus, nesse país. Eu não sei. Então quer dizer que o segundo dificilmente ele tem um valor. Ele tem um valor no papel, mas na execução dificilmente ele tem. Esse era um homem a qual a função dele era ser auxiliar. Ou seja, não serve para nada. Um auxiliar é só para ocupar a função. É assim a mentalidade do ser humano. Acreditar que o auxiliar não tem valor nenhum. Só que quando as pessoas não dão valor para você, sempre tem alguém que sempre está olhando para você. Assim como aconteceu com Josué, que ninguém estava acreditando na sua liderança. Senhor, para onde eu vou? Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, como eu vou fazer? Senhor, eu quero abandonar tudo isso aqui, porque como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou direcionar esse povo? Como é que eu vou substituir o lugar do homem que subiu a um monte e o Senhor entregou os 10 mandamentos? Como é que eu vou levar esse povo para um lugar onde o Senhor prometeu uma terra para ele, não foi para mim? Como é que eu vou levar esse povo para um homem que o Senhor fez a ele, deu autoridade para abrir o mar? Como eu vou levar, Senhor? Eu sou apenas o auxiliar. Só que você pega a história de Josué, ele começa como auxiliar, ele termina como um dos maiores guerreiros dessa terra. Se você for estudar a história dele, você vai ver que Deus dava bênção para ele, ao mesmo tempo, Deus colocava ele em prova.
Deus dava uma bênção para ele e ao mesmo tempo Deus já colocava ele em nova prova. Aonde está escrito isso, Fábio? Livro de Josué. Se você nunca leu, estuda o livro de Josué, você vai entender que lá tem uma história que Josué começa sendo auxiliar, mas tem um versículo que Deus fala: Josué, eu estou olhando para você, estou vendo você meio velho de idade. Estou vendo você meio cansado, estou vendo que você fisicamente já foi. Fisicamente você não tem mais para onde chegar. Mas Josué, se levanta. Por que, Senhor? Porque ainda tem muita terra para você conquistar. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que Josué, por que ele saiu de uma bênção e entrou em uma prova? Porque quando Deus se revela através desse versículo, já foram 31 reis que Josué tinha derrubado. Ou seja, ele vencia um rei e Deus dizia: ei, não se acostuma não. Isso aí foi uma bênção, vamos para a próxima. Ah, não foi não, vamos para a próxima, vamos para a próxima. E assim foram, porque eu acredito que Josué não chegou no reinado de A, B ou C e falou: Deus me mandou vir aqui e ocupar o seu lugar. Porque naquela época não era assim, era tudo através de guerra. Eu vim aqui para tomar aquilo que Deus falou que é do seu povo. E aí, então, vamos guerrear, vamos guerrear. Eu tenho soldados, eu tenho espadas, eu tenho escudos. Eu não tenho nada, mas eu tenho Deus na minha vida. E se eu tenho Deus na minha vida, ou você entrega, ou você entrega. E a Bíblia então diz que 31 reis foram colocados, está escrito exatamente desse jeito. E Deus colocou sobre a mão de Josué 31 reis. Ou seja, foram bênçãos quando ele vencia, e quando ele terminava de vencer, Deus falava: agora vamos para a próxima prova. Qual que é a próxima, Senhor? Próximo reinado. E assim foi a vida de Josué. Aquele que era um auxiliar termina como um dos grandes homens na mão de Deus. Mas o que mudou então? O que mudou a minha mentalidade. Porque esses homens naquela época, eles não tinham Facebook, não tinham Instagram, não tinham YouTube, não tinham Google, não tinham inteligência artificial, não tinham WhatsApp, eles não tinham nada. Mas eles tinham a presença, e mesmo não tendo o que eu tenho hoje, eles confiavam na presença do Senhor. Eles guerreavam na presença do Senhor. Eles buscavam na presença do Senhor. Eles tinham certeza que as coisas iam dar certo porque eles estavam na presença do Senhor. E é interessante que eu estava estudando de madrugada, eu falei: Senhor, eu me lembrei daquele povo, quando eu era pequeno, aquele homem, aquelas mulheres humildes, de chinelinho de dedo, todo rasgado, falando errado, nós vai, nós vem, e o Senhor estava presente no meio de toda aquela barulheira. Fábio, por quê? Porque eles não estavam dependentes de tecnologia, eles estavam dependentes da minha presença. Eles buscavam a minha presença, eles me adoravam, eles se ajoelhavam, eles se humilhavam, eles buscavam, eles acreditavam, mesmo sem saber qual seria o resultado da situação deles. Eles acreditavam que por mais que fosse o resultado bom ou ruim, não temas, porque eu estou contigo. E aí nós estudamos a palavra do Senhor, estamos num tempo tão moderno, que nos acostumamos a pregar palavras que Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai responder, Deus vai confirmar, e se Deus não fizer? Porque na Bíblia tem promessas que foram para todos, dos antigos, dos hoje, e vai ser do amanhã. Deus, ele tem na sua palavra certeza de que ele vai abrir portas, vai fazer acontecer, mas ele se não fizer? Na palavra do Senhor tem homens maravilhosos que andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus e morreram crucificados. Morreram de cabeça para baixo, morreram com sua cabeça decapitada. Ou seja, se eu for olhar com meus olhos humanos, parece que não deu certo na vida desses homens. Porque o que dá certo para nós hoje é ter um bom carro, ter uma boa casa, morar num bom bairro, ter dinheiro no banco, comer nos melhores restaurantes, poder viajar. Isso é dar certo para nós hoje. Uma geração medíocre, que não sabe quem é Deus na sua vida. Mas para esses homens não. Para esses homens você vai cortar minha cabeça, que corte. Mas corta com eu adorando a presença do Senhor. Mas hoje se eu olho, tiro o extrato e não tem dinheiro na minha conta, Deus, o Senhor não vai responder? Deus, o Senhor não vai falar? Deus, o que está acontecendo? O Senhor não me ouve mais? Porque nós fomos doutrinados, nós fomos criados numa cultura onde Deus, ele sempre vai fazer. E se ele não fizer? E se ele não responder? E se ele não confirmar? E se ele não abrir as portas? E se ele não fizer aquilo que você quer que ele faça? Quem vai ser Deus para você? É o Deus que você diz que é bom? É o Deus que você diz que é o Todo-Poderoso? Ou você vai colocar à prova o poder de Deus? É aí que Deus encontra, então, os seus verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores, eles não estão dependendo de carro. Eles não estão dependendo de cavalo. Eles estão dependendo da presença do Senhor. Senhor, o pau está comendo para o meu lado. Senhor, as coisas aqui estão meio difíceis para mim. Senhor, não está dando muito certo não. Senhor, o do A se levantou contra mim, o B também se levantou, o C já foi embora, o D eu nem vejo mais, Senhor. Mas, Senhor, não sei o que fazer. Senhor, se não for o Senhor, eu não sei o que fazer, para onde eu vou, Senhor, o que fazer, o que falar, o que ouvir, o que escutar, o que enxergar, o que eu faço, Senhor? Deus, ele responde: não faça nada. Não faça nada. Apenas não
temas. Porque se você não temer, quando você acredita num Deus que pode todas as coisas, não existe medo dentro de você. Não existe dúvidas dentro de você. Se você estudar a Bíblia é um livro condicional. Se creres, verás a glória do Senhor. Ou seja, se você realmente confia em Deus, não existe problemas. Vai ter situações, mas você vai enxergar situações como trampolim para as suas bênçãos acontecer. Se não aconteceu hoje, amém, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, depois de amanhã acontece. Mas tudo vai acontecer, não, jamais no meu tempo, mas no tempo do Senhor. Você vai entender na Bíblia que Deus ele sempre trabalha com duas situações. O tempo dele e o tempo seu. O tempo meu, o tempo nosso. Ele às vezes ele deixa as coisas acontecerem conforme o meu tempo. Ele vê, já que ele não quer me obedecer, já que ele não quer me adorar, já que ele não quer me servir, já que ele não quer confiar, deixa acontecer no tempo dele. E você vê que as pessoas ficam como se fosse no deserto, dando voltas, voltas e voltas, e fica 40 dias, 40 anos, 40 meses, um monte de tempo dando volta e volta para o mesmo lugar. Por que isso? Porque quiseram fazer da sua própria vontade e Deus deixou fazer da própria vontade. Porque Deus sabia, já que quer fazer do seu jeito, faça do seu jeito. Eu vou fazer do meu em outros lugares. Tem um povo gigante para poder abençoar. Tem muitas terras ainda para abençoar. Faz do seu jeito. E a pessoa fica batendo cabeça de porta em porta e as coisas não dão certo. Agora, quando eu faço do jeito que Deus quer, quando eu escuto Deus, quando mesmo que eu estou passando por grandes problemas, situações difíceis, que muitas das vezes eu não sei resolver, você vai na palavra do Senhor e diz, não temas não, não tema não. Por que não, Senhor? Porque aquele que se levantar contra você, eu vou humilhar perante você. Não temas não, a igreja está tão morta, porque é um versículo tão profético que a igreja não consegue dizer, glórias a Deus, para você ver o tempo que nós estamos vivendo hoje na nossa igreja. Palavras proféticas, só precisa agora Deus descer e dizer, eu sou Deus, qual é, pastor Luiz, seu problema, qual é a irmã, qual é o seu irmão Ramon, qual é o seu, e Deus fazer uma lista e dizer, olha, está aqui, anjos, ali. Para dizer um aleluia, para orar ao Senhor, para louvar ao Senhor, só se for por um milagre. Mas, só se for por um milagre. E aí nós ouvimos palavras como essa e diz, mas está dizendo para não temer, Fábio. Mas olha, é porque você não mora na casa que eu moro. É porque você não convive com quem eu convivo. É porque você não mora na vizinhança que eu tenho. É porque você não trabalha na empresa que eu trabalho. É porque você não tem as dificuldades que eu tenho. É porque você não passa pelos problemas de saúde que eu passo. Eu não preciso passar, irmão. Aliás, se eu passasse, talvez, não sei. O que eu estou dizendo aqui é que não é para mim. Não é o que o Fábio está falando. É o que essa palavra está dizendo. É a palavra que se você realmente confia e busca, confia naquele que é Deus onisciente, onipresente, onipotente, o que ele está dizendo aqui essa história foi dita lá na época de Isaías, para um povo que estava vivendo na época de Isaías, mas é a mesma história que se coloca no dia de hoje. O que ele está dizendo aqui é que os humilhados ali eram as pessoas que iam se levantar contra aquele povo. Na nossa vida. Então esse é o nosso temor. Se Deus não responder, eu mudo de igreja. Se Deus não responder, eu mudo de grupo. Se Deus não responder, eu não faço mais. Se Deus não fizer, ou seja, nós vamos pressionando a Deus como se Deus fosse um agiota, um gerente de banco, alguém que nós podemos ir lá e pressionar, se o senhor não fizer, eu não pago mais. E Deus, ele não é. Deus é aquele que diz, se você confiar em mim, pode os dias estar todos nebulosos perante a você. Pode você estar dentro de um grande furacão. Pode você saber, não ter decisão, não saber o que fazer. Mas não temas, porque não é você quem vai fazer nada. Quem vai fazer?
Se você ler aqui, repetir os versículos que nós lemos aqui, você vê, se você não vê Deus falando para Isaías, Isaías, pega a espada e vai para a guerra. Você não vê Deus falando isso. Você vê Deus falando assim, ei, povo meu, ei, povo meu, povo meu, ei, povo meu. Bom, eu costumo dizer que quando eu leio a Bíblia, eu costumo me colocar como se fosse eu dentro dessa história. Deus aqui está falando com um povo que viveu há milhares de anos atrás. Mas a palavra do Senhor ela diz que é a mesma de ontem, e é a mesma de hoje, e que vai ser a mesma do amanhã. Então ele escreveu aqui na época de Isaías, 700 anos antes de Jesus. Ele já estava prevendo a vinda de Jesus. Magnífico isso. Um homem que não conheceu a Jesus, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele já estava anunciando quem seria. E aí ele escreve, tu a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os cantos e te disse, tu és meu servo. Às vezes eu olho para meu filho, você é meu filho. A minha filha, minha esposa, são coisas minhas. Então eu cuido, eu zelo, eu faço de tudo para que eles sejam abençoados. Porque eu sou o pai deles. Eu sou, entre aspas, o provedor deles. Sou eu que sou responsável até certa idade conduzir eles. E depois que passar dessa certa idade também. Também. Oh, glória. Somente a Anaí. Também. Porque ele é meu filho. Ela é minha esposa, minha filha. Você tem seu filho, sua esposa, seu marido. E Deus está dizendo... Espero que você pegue esse versículo aqui. Tu és meu servo. Glória a Deus para os que pegaram. Eu quis exemplificar aqui. Aqui é meu filho, humano. Faço de tudo para dar o melhor para ele. Não consigo dar tudo o que eu gostaria. Mas o que eu posso, eu faço. Agora imagina você ser servo de um Deus que pode tudo. Eu não posso dar tudo o que ele precisa. Mas eu sirvo um Deus que pode dar tudo aquilo que eu... E ele se revelou aqui dizendo, ó, tu és meu servo. Bom, eu sou servo de um Deus que a Bíblia diz que é um Deus grande. Se é um Deus grande, eu não posso ser um servo pequeno, tem que ser um servo, porque eu sirvo um Deus grande, então eu vou usufruir de coisas. Tu és meu servo. Eu te escolhi. Então aqui não precisou, sabe aquele emprego que eu falei no início? Que você vai por indicação. Eu indiquei o fulano, eu indiquei isso aqui, indiquei isso aqui. Aqui Deus não coloca profeta. Aqui Deus não coloca sacerdote. Ele diz, foi eu mesmo. Eu te Aqui você não está dependência do seu pai, mãe, tio, papagaio, cachorro, gato, peixe, não sei, o cavalo. Você não está dependência. Aqui Deus ele não coloca, olha, foi Josué que mandou escolher você, foi Abraão, foi Moisés, foi Paulo, foi Daniel. Ele não fala, ele fala, foi eu. Eu te escolhi e não, oh glória, te rejeitarei. Ou seja, ele está dizendo, ei, se você me adorar verdadeiramente, não se preocupa se as coisas estão dando errado, não se preocupa se as respostas não vêm, não se preocupa se as portas não abrem. Por quê? Porque eu jamais te rejeitarei. Por que não, Senhor? Porque quando eu inclino os meus ouvidos, eu ouço a sua... E se eu ouço a sua oração, se eu ouço, contemplo o seu louvor, servo meu, não se preocupe, porque eu vou à tua frente. Parece que não deu certo ontem, não deu certo amanhã, mas não temas, não temas, não temas, não temas. Por que, Senhor? Porque eu vou humilhar todos aqueles que se levantarem contra você. Eita Deus, hoje às 7h54 da manhã, eu recebi uma mensagem do céu. Já deu aí, Alex, senão você vai junto comigo. Irmão Fábio, já foi os 30 minutos? Já passou? Falta 3. Eu tremi o dia todo. Eu falei, Cris,
Ele mandou uma mensagem para mim que é para eu pregar em 30 minutos. É a primeira vez na minha vida. Como que eu vou fazer isso, Senhor? Orei, jejuei, não almocei, não tomei café, fizeram uns lanchão. Não quero porque estou em consagração. Por quê? 30 minutos, querido. 30 minutos é fritar um pastel. Falta 3? Já não tem mais. Ajuda aí, Alex. Se fica aí não falando nada, não, eu vou jogar a culpa no você, pensa. Ó, pastor, eu estava ali, ele não é o oficial ali, ó. Eu olhava para ele e não falava nada. Ele falava assim, vai. E eu estou indo. Olha lá, tá mandando eu ir. É para o quê? Para parar ou para continuar? Tô brincando, é uma benção. 7h54 da manhã, irmão. Deus é na minha vida. 30 minutos. É benção. Ore pelos seus pastores. Se consagre pelos seus pastores. Estamos acostumados a se consagrar por nós. Estamos acostumados a orar por nós. No máximo pelos nossos filhos. No máximo pelos nossos pais. Mas e seus pastores? Porque são eles que vão confrontar você. Deus não vai aparecer na sua frente. Deus não vai. Pelo menos, do pouco que eu sei da Bíblia, não foi. Não vai. Se você pegar, Deus é tão grandioso, poderoso, mas se você pegar as histórias da Bíblia, Deus nunca se revelou para Ele mesmo executar. Ele sempre usa... Pega aí, irmão. Fala para mim um exemplo. Onde Deus desceu, não, deixa que agora eu vou. Ele fala, não. Moisés, tem um problema. Qual é, Senhor? Meu povo. O que tem? 400 anos de escravo e não é para ser escravo. Ô, Senhor, então instala os dedos aí e tira de lá. Não, é você quem vai lá. Mas como assim, Deus? Não, eu sou o Deus que você vai confiar. Então não temas. Vai lá e derruba Faraó. Tira meu povo de lá e leva meu povo para o lugar que eu te revelarei. Olha que coisa linda, Deus nem revelou. Olha para você ver o poder de quem realmente confia em Deus. Porque Deus não falou, olha, Moisés, vai lá e tira o povo e leva para Jacareí, leva para Caçapava, leva para Taubaté, leva para São José. Ele não falou. Leva para o lugar que eu... O homem vai enfrentar Faraó e ainda para ficar mais lindo. Mas olha, Moisés, tem um negocinho. O que é, Senhor? Ainda tem mais? É. O que é? Eu vou endurecer o coração do Faraó mais um pouquinho. Quanto, Senhor? 10 vezes mais. Mas peraí, Senhor, o Senhor quer que eu vá para um lugar enfrentar um homem que eu não tenho capacidade para enfrentar? O Senhor disse que vai endurecer ainda mais o coração dele e o prêmio é levar um povo para um lugar que eu nem sei para onde é. É, mas não temas. Por que não, Senhor? Porque eu estarei... Você vê que Deus, então, Ele nunca responde de imediato. Ele só diz, só confia e não temas. Confia e não temas. Confia e não temas, porque eu vou te levar para o lugar que você nem imagina onde é. Ou o que é Deus? Porque na Bíblia fala, vou contemplar os desejos do seu coração, vou fazer aquilo que você me pediu, mas até o que você nunca imaginou, eu vou entregar nas suas... Então o que muda aqui, tempo de hoje, do tempo de ontem, é a minha mentalidade. É a minha mente. Porque se eu só sirvo Jesus de Jesus por ser Jesus, tem um monte de demônio também servindo. Tem um monte de Satanás também servindo. Tem um monte de tranca-rua também servindo. Jesus desce de um barquinho, você vê um rapaz endemoniado com uma legião de demônios, e ele diz, Senhor, o Senhor aqui. Até os demônios chamam o Senhor de... Agora, quando eu sou verdadeiro... Pode o vento soprar, pode a calúnia se levantar, pode a muralha, pode o que for. Não temas. Por quê? Hoje é a quarta-feira de poder. Hoje é a quarta-feira de... Se eu fosse humanamente analisar os cultos, o culto de hoje, não me entendam errado, pelo amor de Deus, não me interpretem errado. Mas se eu for analisar com a minha mente humana, o culto de quarta-feira ele é mais importante do que o de domingo. Por quê? Porque o de quarta-feira nós estamos buscando o... Então quer dizer que se o poder de Deus estiver na minha vida, finança, emprego profissional, familiar, emocional, espiritual, se Deus está na minha vida, Ele está dizendo, ei, não temas, porque aonde as plantas dos seus pés tocarem, vai ser a bem. Mas olha o povo, olha o povo. Olha o povo, está assistindo Big Brother agora, jogo do Corinthians, o povo está comendo pipoca, o povo está no shopping, o povo está buscando um monte de coisa e dizendo, Jesus é lindo.
Jesus é maravilhoso. Eu fiquei envergonhado quando na madrugada eu estava estudando esse texto e dizendo: Senhor, quantas vezes eu falei que o Senhor é lindo, mas quando eu comparo o meu estilo de vida com o estilo de vida desses homens, eu fiquei com vergonha de dizer que o Senhor é lindo, Senhor. Porque esses homens sim tinham direito, porque olha o que eles passaram e olha eu. Olha a minha situação perto da situação deles. E eles não blasfemaram, não duvidaram, não questionaram, não murmuraram. Em momento algum disseram: Senhor, se é a vontade do Senhor, se é o desejo do Senhor, se é o Senhor, vem comigo, porque eu vou enfrentar. Aí a quarta-feira do poder, vamos orar, irmãos? Não consigo mais orar. Vamos louvar, irmãos? Eu não consigo mais louvar. Senhor... Aliás, hoje estamos num tempo que nem Bíblia leva mais para a igreja. É uma modernidade tão medíocre que está no celular. Pelo amor de Deus, eu fico imaginando Jesus com a Bíblia no celular. Pode falar o que quiser, irmã. Mas é modernidade. Então fica você com a modernidade. Eu prefiro ficar com... Estamos num tempo que nem Bíblia leva para a igreja. Eu fico imaginando um médico ir fazer a cirurgia sem levar o bisturi. Eu fico imaginando um juiz ir para julgar alguém sem o martelo dele lá, que é o... Eu fico imaginando. Mas o cristão não, que é uma afronta aos cristãos. Os evangélicos, eles vão buscar a presença do Senhor sem... Se eu entro na faculdade, eu pago caro pela mensalidade. Eu pago caro pela mensalidade, eu pago caro pelos livros, e eu não vou sem o meu caderno e sem meu livro. Eu vou lá, eu anoto, eu vou. Mas numa igreja, num culto, porque tem muita gente hoje, por não saber quem é Deus, andando cheio de medo, dúvidas, desconfiando de tudo, porque estão dentro de uma igreja, mas jamais estão dentro de um culto. Estão fazendo sempre a coisa certa, mas sempre da maneira errada. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu estou dentro do lugar, ambiente correto. Está todo mundo adorando, mas eu estou sempre fazendo da forma... Eu estou dentro de um culto de poder. E a minha conta amanhã? Eu estou pensando nos meus problemas de amanhã, e Deus está dizendo: ei, você nem sabe se vai levantar amanhã. Me adora hoje, porque amanhã é só eu que sei, você não sabe. Quem aqui tem o poder de dizer: amanhã eu vou estar vivo? Eu não tenho. Que Deus nos abençoe. Que Deus coloque em nosso coração, que Deus coloque em nossa mente a unção, a autoridade de jamais questionar, duvidar, mas simplesmente crer nessa palavra onde Deus diz: não se preocupe com a potência do seu problema, se preocupe em multiplicar sua potência em me adorar. Porque se você multiplicar a sua frequência, a sua potência em me adorar verdadeiramente, o seu problema perante mim é só um cisco. Deus abençoe, meus irmãos.